A paz do Senhor. Seja muito bem-vinda ao podcast Renovo no Deserto. Hoje vamos conversar sobre um tema que toca profundamente o coração de tantas mulheres. Como descobrir o verdadeiro valor e propósito à luz de quem somos em Cristo. Em um mundo cheio de comparações, cobranças e expectativas, é muito fácil esquecer quem realmente somos e aceitar uma identidade definida pelas circunstâncias, pelas pessoas ao redor, ou até mesmo por experiências dolorosas. Mas a palavra de Deus nos convida a olhar para dentro com um novo olhar, a partir da perspectiva do Criador. A Bíblia está repleta de exemplos de mulheres que enfrentaram desafios, medos e limitações, mas que pela fé descobriram seu verdadeiro valor. Um dos primeiros versículos que nos lembram disso está no livro de Salmos capítulo 139, versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Este texto nos revela que fomos criadas intencionalmente, com beleza, propósito e valor inegociável. Não somos resultado do acaso, nem produto das vozes negativas que ouvimos, mas obra-prima de um Deus que conhece cada detalhe do nosso ser. Ao longo da vida, é comum que as mulheres enfrentem dúvidas sobre si mesmas. Perguntas como: será que sou suficiente? Ou tenho o mesmo valor? Ecoam em muitos corações. O inimigo sabe do nosso potencial em Deus e tenta, desde cedo, minar nossa identidade com mentiras de comparação, rejeição ou culpa. Mas Deus nos chama para uma nova história. No livro de Isaías capítulo 43, versículo 4, está escrito: visto que foste preciosa aos meus olhos, és digna de honra, e eu te amo. Para o Senhor, você é única, digna de amor e de honra, independentemente do que o mundo diz. A descoberta do valor começa quando entendemos que nossa identidade está firmada em Cristo. No livro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo afirma: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, nossa identidade não está mais presa ao passado, às limitações, aos rótulos humanos, mas é renovada pela graça e pelo amor de Jesus. Isso liberta o coração da necessidade de agradar a todos, de seguir padrões inalcançáveis, ou de carregar culpas desnecessárias. No meio das pressões diárias, o convite de Jesus é para descanso e renovação. No Evangelho segundo Mateus capítulo 11, versículo 28, lemos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A mulher que encontra sua identidade em Cristo não precisa viver exausta tentando provar seu valor, porque sabe que já é amada, aceita e cuidada por Deus. Esse amor transforma insegurança em confiança, medo em coragem, comparação em gratidão. A história de tantas mulheres na Bíblia nos inspira. Ana, mesmo incompreendida e desprezada, foi ouvida por Deus e teve seu valor reconhecido no livro de 1 Samuel capítulo 1. Esther, uma jovem órfã e estrangeira, descobriu que tinha um propósito maior do que sua própria história e se tornou instrumento de salvação para um povo inteiro. Maria, mãe de Jesus, apesar do medo e da simplicidade, foi escolhida para gerar o Salvador. Raabe, marcada pelo passado, entrou para a linhagem de Jesus por sua fé. Cada uma dessas histórias nos ensina que o passado, as limitações ou o que dizem sobre nós, não definem quem somos, mas sim o olhar do Senhor. É preciso, dia após dia, renovar a mente com a verdade da palavra. No livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A identidade feminina em Cristo não é construída com base no que a sociedade espera, mas no que Deus declara. Por isso, não aceite os rótulos impostos pelo mundo. Escolha acreditar no que o Pai diz sobre você, amada, escolhida, preciosa e capacitada para realizar grandes coisas. Talvez você, ouvindo este episódio, sinta-se distante dessa verdade. Talvez as dores do passado, as palavras negativas, ou os fracassos tenham pesado demais em seu coração, mas Jesus te chama para um recomeço. No livro de Isaías capítulo 43, versículo 18, diz:
Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Ele faz nova todas as coisas, inclusive sua história, seus sonhos, seu olhar sobre si mesma. Outra chave para descobrir o propósito é olhar para os dons e talentos que Deus te deu. Você não foi criada por acaso. O apóstolo Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, ensina: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O seu dom, sua sensibilidade, seu jeito de cuidar, de criar, de ensinar, de servir, tudo isso faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Ele te confiou talentos que só você pode multiplicar. Numa sociedade onde as mulheres são muitas vezes pressionadas a ser tudo para todos, lembre-se, Deus não espera a perfeição, mas entrega e sinceridade de coração. Ele te convida a caminhar com Ele, a lançar sobre Ele suas preocupações, suas angústias e também seus sonhos. A Bíblia afirma no livro de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. Você pode descansar no cuidado do Senhor e confiar que Ele está atento a cada detalhe da sua vida. Vamos agora orar juntas, entregando nossa identidade, nossos medos e sonhos nas mãos de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti todas as mulheres que ouvem este episódio. Pedimos que o Teu Espírito Santo renove o entendimento, cure as feridas do passado e revele o valor inegociável que cada uma tem em Ti. Repreende toda mentira de comparação, rejeição, autocrítica e insegurança. Que cada mulher se veja como o Senhor a vê, amada, escolhida e capaz. Fortalece as que estão cansadas, consola as que choram, direciona as que buscam propósito. Que a identidade em Cristo seja a base, o alicerce e a força para cada passo. Em nome de Jesus, amém. Continue essa jornada de descoberta. Não permita que a voz do medo, da comparação ou das feridas do passado definam quem você é. Procure alimentar seu coração com a palavra, com relacionamentos saudáveis e com a presença do Espírito Santo. Celebre suas conquistas, valorize sua história, cuide de si mesma sem culpa e principalmente creia. Você é amada por Deus de maneira única e eterna. Compartilhe este episódio com outras mulheres. Pode ser que alguém próximo esteja precisando ouvir sobre valor, identidade e propósito. Envie para amigas, familiares, grupos da igreja e seja canal de renovo e esperança. Fique atenta aos próximos episódios do Renovo no Deserto. Sempre teremos reflexões que edificam, restauram e trazem à luz o que Deus pensa a nosso respeito. Para encerrar, deixo uma palavra do livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e ela sorri sem medo do futuro. Que você viva cada dia com dignidade, confiança e alegria, sabendo que Deus te criou para ser muito mais do que o mundo diz. Até o próximo episódio.